Passo agora para o companheiro Edson Aparecido da Silva, conhecido como Edsinho, da FNU, também do Coletivo de Luta pela Água. Boa, gostei. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, fora... Ah, bom. Terceiramente, fora Temer. Eternamente. Bom, companheiros e companheiras, eu queria, inicialmente, em nome da Cris, funcionária aqui do Sintaema, que eu conheço desde pequenininha, assim, ó, saudar todas as funcionárias do sindicato e todas as companheiras presentes nesse congresso. Quero, em nome do Maírton, saudar todos os dirigentes e as dirigentes do sindicato, os companheiros e as companheiras da CTB, os companheiros e as companheiras da CUT, né, e cumprimentar aqui coletivamente a mesa. Queria dizer que é um prazer para mim fazer parte dessa mesa, desse debate, primeiro porque eu sou base do Sintaema. Então, estou aqui com os meus dirigentes, né? E a minha intenção é tentar contribuir com esse debate à luz do que está acontecendo a nível nacional. Eu trouxe uma apresentação, então eu vou pedir, Maírton, para... Eu vou ver se o Edivaldo troca de lugar comigo aqui, porque eu vou usar um computador ali. Que eu vou usar o computador que a organização vai me emprestar ali, porque eu acho que eu preciso dele para ler a minha apresentação, porque aqui no telão aparece invertido, é isso, né? Aí eu não consigo ler invertido. Sem inverter já é difícil, invertido, então. Eu fico em pé aqui, ó. Tudo bem? Você vai... Isso aqui é... Bom, companheiros e companheiras, o tema que eu estou propondo aqui para a nossa discussão é esse, né? A defesa do saneamento básico como direito humano e não mercadoria, que eu acho que é um tema que a gente consegue abordar bem, o debate que a gente quer fazer aqui. Eu montei uma apresentação que dá mais de 20 minutos, então eu vou ter que passar rápido por alguns slides, mas eu estou propondo que essa apresentação fique à disposição dos congressistas e da categoria, para quem quiser se aprofundar, depois se utiliza dessa apresentação. Então, a ideia é esse roteiro, que eu não vou ler para ganhar tempo. Bom, eu queria partir de uma premissa para fazer esse debate nosso, de que a gente tem que enxergar o saneamento básico, a questão da água, da coleta e do tratamento de esgoto, do lixo, da drenagem, né, como sendo um direito humano fundamental, né? O saneamento básico ele é um direito humano fundamental, conforme resolução da ONU de 2010. Portanto, ele não pode ser tratado como mercadoria. Trata-se de um monopólio natural. O que é um monopólio natural? As pessoas elas não têm como escolher que empresa vai prestar o serviço para ela de água e de esgoto, né? Ela tem que aceitar aquela empresa que presta o serviço onde ela mora. Na nossa opinião, a garantia da universalização do saneamento básico é incompatível com a visão de lucro. Nós não vamos alcançar a universalização do acesso dos serviços de saneamento, né, se ele não for um serviço público, se ele tiver embutido
por trás dele a perspectiva do lucro. Não existe Madre Teresa de Calcutá no setor privado. Eles não fazem nada se não for na perspectiva do lucro. Então, esse é o nosso ponto de partida para fazer o debate aqui. Eu acho que é legal a gente entender um pouco de como é que se organiza o setor de saneamento do ponto de vista da sua representação. Então, a gente tem aqui a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, que é uma frente que foi criada em 1997 na cidade do Rio de Janeiro, Paulinho, na época do PL 4147, que já tinha como perspectiva passar o serviço de saneamento de região metropolitana para os estados, para facilitar a privatização. Então, a frente foi criada lá atrás e ela reúne trabalhadores e entidades do movimento popular. Então, estou falando aqui de trabalhadores e entidades do movimento de moradia e etc. A FNU, que é uma Federação Nacional de Trabalhadores Urbanitários, que vocês conhecem, a FENATEMA também, né? Então, os trabalhadores eles estão organizados na FNU e na FENATEMA. Então, os trabalhadores têm a sua organização, né? Isso do ponto de vista da superestrutura, né? Então, evidentemente, estão organizados nos seus sindicatos no Brasil inteiro. O setor privado também se organiza. Ele se organiza através da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Concessionários Privados de Saneamento, né? E também através da ABDIB, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Base, que reúne tanto empresas do setor público, como a Sabesp, que é filiada à ABDIB, como as grandes empresas do setor de infraestrutura do Brasil, né? A ACEMAI, que é uma entidade, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, que, portanto, representa os municípios que não têm operadores estaduais de saneamento, né? E a AESB, que é a associação que representa as empresas estaduais de saneamento. Então, é dessa forma que o setor se discute, que o setor se enfrenta, é aqui que está a correlação de forças quando se trata de discutir o saneamento básico. Eu não vou ter tempo de fazer esse histórico, mas vocês, eu acho que estão cansados de saber disso, né? Concretamente, vindo já para os dias atuais, o saneamento de 2003 para cá, ele avançou muito no Brasil, sobre vários aspectos. Primeiro, com a criação do Ministério das Cidades. Por que foi importante a criação do Ministério das Cidades? O Ministério das Cidades, ele deu endereço para as políticas públicas urbanas, para a questão da habitação, do transporte e do saneamento, né? E era uma reivindicação antiga do movimento pela reforma urbana, né, no Brasil. Então, em 2003, a criação do Ministério das Cidades foi uma conquista importante, né? Outra questão importante foi a criação da Secretaria Nacional de Saneamento, de Mobilidade Urbana e de Habitação, né? E a criação dos comitês técnicos de saneamento, de habitação e de transporte também. E, do ponto de vista da participação social, a realização das conferências nacionais nacional das cidades, né? Do ponto de vista dos investimentos, o governo Lula, ele, imediatamente após a sua posse, ele descontingenciou os recursos para o saneamento, que até então vinham há décadas contingenciados pelo governo do PSDB, notadamente pelo Fernando Henrique Cardoso. Essa foi uma das primeiras decisões do governo Lula. E, logo depois, veio o PAC 1, o PAC 2, que investiu cerca de 100 bilhões de reais no setor de saneamento, né? Sem dúvida nenhuma, um marco importante foi a legislação. Como o Paulinho já disse, o Brasil viveu, de meados da década de 80 até 2007, o que a gente convencionou chamar de vazio institucional. Você não tinha lei de saneamento a nível nacional. Você teve até 86, quando o Planasa se extinguiu, né? Então, a Lei 11.445, né, de 2007,
que é a Lei Nacional de Saneamento, foi um marco importante no nosso setor. Igualmente, a Lei 11.107, de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, que, no seu artigo 13, trata exatamente da questão dos contratos de programa, que é o contrato que a Sabesp agora faz com os municípios quando vence o contrato de concessão. Está errado falar que a Sabesp renova contrato de concessão. Ela não renova contrato de concessão. Ela faz um novo contrato, chama contrato de programa, e é à luz do que diz a Lei 11.107. Qual que é a diferença disso e a importância disso? É que o artigo 13 dessa Lei 11.107, ele definiu claramente que a relação público-público se dá através de um contrato de programa. Isso para diferenciar da relação público-privado, que se dá através da Lei de Concessões, que é a Lei 8987, de 95. Então, não é à toa que inventaram esse nome, contrato de programa. É para diferenciar as relações entre público-público e público-privado. E o Plano Nacional de Saneamento, que estudou profundamente o setor e definiu que, para a gente universalizar o saneamento até 2033, precisamos de 500 bilhões de reais, 300 bilhões só para água e esgoto e 200 bilhões para drenagem e lixo, e que agora o governo golpista do Michel Temer tende a jogar na lata do lixo o Plano SAB, que foi um plano construído a partir da participação dos vários setores que atuam no nosso setor. Não vou perder tempo com isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, o grande desafio do Brasil hoje é a questão do tratamento do esgoto gerado, né, que é a penúltima tabela, onde mostra que o Brasil hoje trata apenas 42,7% do esgoto que é produzido, não do que é coletado, do que é produzido. Então, o grande desafio nosso hoje é exatamente tratar os esgotos que são produzidos, gerados no país, né, e com destaque muito baixo para a região norte e região nordeste do Brasil. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou aprofundar nesse gráfico. Esse daqui eu trouxe só para mostrar para vocês, que é para desmitificar um pouco essa história de que o setor privado ele é eficiente. Um dos meios que você usa para medir eficiência do setor de saneamento é o índice de perdas. Ora, as companhias estaduais, elas perdem cerca de 51%, elas perdem 36,9% da água que produz na distribuição. E as empresas privadas perdem 43,6%. Portanto, o setor privado ele perde mais água do que o setor público, as empresas estaduais de saneamento. Esse é um dado que desmistifica. Tem mais coisa, mas eu vou ficar aqui, que é para vocês terem uma ideia de que não é verdade que o setor público seja mais eficiente do que o setor privado. O quadro hoje é esse, gente, mais ou menos, né? As nossas companhias estaduais de saneamento, elas atendem cerca de 70% dos municípios brasileiros, né? 3.950. Os serviços municipais, que são aqueles que a SEMAI representam 1.416 cidades, né? Ou seja, 25%. O setor privado, são as empresas privadas, elas atendem hoje 316 municípios, 5,6%, e aqui está embutido tudo: concessão plena, concessão parcial, PPP, subdelegação, locação de ativos, assistência técnica. Aqui, esse número pode ser até menor, porque aqui ele deve estar inchado pela ABICOM, né, na medida em que, vou dar um exemplo, a PPP do Alto Tietê aqui, que a Sabesp opera, eles colocam como sendo deles também. Então, você teria uma duplicidade de operação de serviços. Mas agora, a meta do setor privado é chegar
já uma meta antiga, a chegar a 40% num curto espaço de tempo, né? A fonte desse estudo é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2014, eu não peguei os dados de 2015, porque eu não tive tempo. Bom, chegando aonde eu queria discutir mais com vocês, é isso aqui. O estado da arte da privatização do saneamento no Brasil. Olha que interessante isso, é um resumo que eu fiz. No dia 12 de maio de 2016, a presidenta Dilma Rousseff é afastada por 180 dias. Olha bem, imediatamente se iniciam investidas do governo interino com a edição, no dia 12 de maio, mesmo dia da posse do golpista, né, a edição da medida provisória 727, que criou o Programa de Parceria de Investimento, PPI, que o Paulinho falou aqui. No mês de junho, começa a renegociação da dívida dos estados. Uma coisa atrás Então, ou seja, começa a chantagem. Você fez assim para mim, é tchau? Não, é 5 minutos? Tá. Bom, incluiu aqui, nesse PPI, a venda das distribuidoras administradas pela Eletrobras, setor elétrico, né? Roraima, Acre, Goiás, Amazonas, Rondônia, Piauí e Alagoas. No final de junho, 5 estados manifestaram a intenção de vender estatais com apoio do BNDES. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará e São Paulo. Aqui, não necessariamente as empresas de saneamento. Tem o Banco Estadual, lá do Rio Grande do Sul, São Paulo, eu não sei o que é, mas, enfim, né? No dia, com exceção aqui do Pará, que já estava embutido a questão da COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento lá. E no Rio de Janeiro é aquilo que o Paulinho falou, que foi outra modalidade. O Rio não entrou na PPI. No dia 8 de setembro, foi aprovada no Senado a medida provisória 727, que eu falei agora há pouco, né, que virou a Lei 13.334 de 2003. É a retomada do programa de reestatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, nós derrotamos o governo Fernando Henrique, né, derrotamos o projeto de privatização e agora ele retoma na forma dessa PPI. No dia 14 de setembro, o governo apresenta um diagnóstico do setor e sua conclusão, em síntese, é a seguinte: tem que se alterar a legislação nacional de saneamento, tem que mudar a lei de consórcio, tem que mudar tem que trazer a regulação do serviço para a ANA, centralizar na Agência Nacional de Águas. Hoje, cada estado pode ter o seu instrumento de regulação, né? E aqui, vai chegando para agora, no dia 9 de novembro, o BNDES lança um edital de pré-qualificação. O que diz? Objeto: pré-qualificação de consórcios para participação em licitação futura destinada à contratação de serviços técnicos especializado para processo de desestatização do setor de saneamento básico, tais como concessão, subconcessão e parceria público-privada. É interessante aqui, porque eles estão usando o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é um banco que, em tese, deveria ser utilizado para financiar políticas públicas e induzir a participação do Estado. Estão usando dinheiro público para bancar modelagem de estudo de privatização para o setor privado. E não está colocado no edital de licitação do BNDES a possibilidade do estudo concluir que aquela empresa ela pode continuar sendo pública, sim, desde que ela alterasse um ou outro modo de gestão. Eles arrancaram fora a possibilidade da empresa continuar pública. É um estudo feito exatamente para entregar os serviços, né? Isso aqui eu vou deixar, é a relação de consórcios que foram habilitados para fazer essa modelagem da privatização. Fazer modelagem é assim, gente, o consórcio ele ganha o pregão, ele vai para dentro da empresa, vai para o Estado, e ele vai estudar qual que é a melhor alternativa de privatização. Se é vender ação, se é fazer concessão, subconcessão. Então, aqui eu trouxe a lista dos consórcios. Por que isso é importante? Quem se interessar, pode pegar aqui os grupos e ver que tipo de empresa está envolvida nesses consórcios. E vocês vão ver que tem um monte de banco
que está aqui, que não entende nada de saneamento, que está aqui para fazer negócio com o saneamento. E depois, quando vender a empresa, né, é tudo estou quase concluindo aqui, Maírton. Isso aqui é o seguinte, ó, tem 11 estados que já estão na lista do BNDES, está vendo? Ó? Pernambuco, Pará, Maranhão, Amapá, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Acre e Santa Catarina. Desses, ó, 6 estados já têm aqueles consórcios que eu mostrei antes, ganhadores. Já tem. É uma pena que o nosso tempo aqui é muito curto. Agora, essa tabela, ela é importante. Ela é importante. Isso aqui não está nem no site do BNDES. Eu consegui porque eu tenho um conhecido que integra um desses consórcios da privatização e ele me passou. Mas então está aqui, ó. Olha bem, olha o preço inicial do BNDES. Por exemplo, na Casal, 19 milhões de reais para fazer o estudo. Olha por quanto o consórcio falou que faz. 8 milhões de reais. 56% de deságio. O outro, Caesa do Amapá, 59% de deságio. 63% e no Maranhão. No Pará, 64%. Em Pernambuco, 70%. Em Sergipe, 71%. 71% de desconto em relação ao preço que o BNDES deu. Fala, mas e daí? E daí é o seguinte, esses caras não vão fazer modelagem de direito nenhuma. E mais. É muito provável que esses grupos de consórcios aqui tenham por trás dele o que o mercado chama de player, ou empresas que fazem saneamento, e que essa modelagem, Ademir, vai ser dirigida para eles lá na frente. É só maracutaia. E vou falar mais. Tem muitas coincidências. Eu vou dar o exemplo do Amapá. O Amapá faz divisa com a Guiana Francesa. Uma das empresas do consórcio que ganhou para fazer a modelagem, essa aqui, ó, que chama Egis Engenharia Consultoria, é uma empresa francesa. Engraçado, né? Quem opera na Guiana Francesa, que faz divisa com o Pará, são empresas privadas francesas. Ora, então a mesma empresa que opera na Guiana, que faz divisa com a Amapá, ganha um contrato para fazer a modelagem de um estado que faz divisa com outro país e vai expandir o seu negócio, né? Eu não tive tempo de estudar detalhadamente isso, mas aí tem maracutaia, né? Bom, eu vou pular essa parte, porque o meu tempo já acabou, né? Isso aqui é a situação da privatização no Brasil. Eu trouxe 4 exemplos: Pernambuco, Tocantins, Manaus e Itu. Itu, uma notícia interessante. A privatização lá foi um fracasso e o município teve que remunicipalizar o serviço, né? Criar uma companhia municipal chamada Companhia Ituana de Saneamento, com muita luta do povo da cidade de Itu, que botou fogo na cidade durante a crise hídrica, né? Aqui, enquanto o Brasil, Maírton, está num processo de privatização, o mundo está num caminho inverso, está num caminho de reestatizar o serviço, né? Está aqui, ó. Nos últimos 15 anos, houve pelo menos 180 casos de remunicipalização em 35 países, tanto países do Norte como países do Sul, tanto países ricos como países pobres, né? Exemplo de grandes cidades, tem algumas aqui nos Estados Unidos, em Gana, Alemanha, Buenos Aires, etc., né? Eu podia desenvolver isso mais, mas aqui é o seguinte: quais são os problemas que fizeram com que esses países e essas cidades remunicipalizassem? Eu vou dar alguns exemplos. Falta de investimento em infraestrutura, aumento de tarifa e danos ambientais, entre outros, né? Vou pular essa mensagem aqui. Os países aí, ó, Estados Unidos 59, França 49, Espanha 12, são o número de cidades que foram remunicipalizadas nos países. Eu vou deixar para falar sobre o 8º Fórum quando eu for fazer as minhas considerações finais, porque eu não tenho mais tempo e sinto muito.
A única coisa que eu queria dizer é isso, ó, gente. É isso. Nós não podemos nos conformar com o fato de, em pleno século XXI, as pessoas não terem acesso à água, à coleta, ao tratamento de esgotos, à coleta e destinação adequada do lixo e à drenagem urbana adequada, que evita enchentes, alagamentos e a consequente perda de bens materiais e, sobretudo, vidas. Nós precisamos resgatar nossa capacidade de indignação com a situação que a maioria do povo pobre do nosso país vive em relação ao saneamento básico. Por isso, não à privatização. Muito obrigado.